Oi, que bom ter você aqui de novo. Vamos dar continuidade à nossa ilha. Dessa vez a gente vai fazer o moinho. Para fazer o moinho, deixa eu só ativar um negócio aqui para vocês verem o que eu escrevo. Para fazer o moinho, a gente vai começar com um cilindro. Então, Shift A, vamos acionar uma malha, uma mesh e escolher um cilindro. Aqui nos vértices a gente vai colocar 8. O cilindro já foi criado, ele está aqui dentro. Mas se por algum motivo você clicar fora, esse menu vai se fechar. Caso isso aconteça, eu recomendo que você dê um Ctrl Z para você tirar o cilindro que você fez e criar um de novo. É importante que você não clique fora antes de colocar isso aqui, antes de mudar o valor para 8 vértices. Antes estava 32, a gente quer usar 8. Deixa eu pegar o cilindro e colocar aqui nessa outra coleção. Tranquilo, então a gente criou o cilindro. Vou apertar 7 para vir para essa câmera aqui de cima. Vou mover em X, mover em Y. A posição dele é mais ou menos essa aqui. E vou começar a dar uma escala apertando S. Tranquilo, então já está no tamanho legal de escala. A gente vai entrar no modo edição apertando Tab. Eu vou selecionar essa primeira face aqui de cima, no modo 3, né? Então 3 para face. Fazer uma extrusão em Z, já vai automático. Vou apertar Alt, vou clicar na pontinha para selecionar essas faces e vou fazer uma extrusão apertando Alt E, usando as normais para orientar, só para expandir um pouquinho e dar meio que, enfim, fazer esse mini telhadinho de maneira rápida aqui. Eu acho que foi até um pouquinho demais. Deixa eu fazer novamente aqui, então vou expandir só um pouquinho. Não sei, parece que ficou a mesma coisa. Agora eu vou selecionar todas essas faces. Na verdade não, vou pegar essa face do meio aqui e vou dar uma extrusão nela aqui. Agora eu vou apertar 2 para ir para o modo linhas. Vou selecionar essa linha, apertar Alt e G. 2 vezes, GG. Para poder mover a linha só ao longo da malha, não poder movimentar livremente ela. Então é GG para mover ela ao longo da malha. Aí a gente faz esse corpo aqui, mas um pouquinho mais interessante. Para adicionar um pouquinho mais de variedade, eu vou dar um Ctrl R, dar um Loop Cut, né? Que é aqui corte, e vou, enfim, dar uma escala para dar um relevo um pouquinho mais interessante. Eu acho que tem que dar uma melhorada nesse aqui, dar um GG ou... Acho que assim ficou um pouquinho melhor. O que eu fiz foi adicionar esse corte e mexer um pouquinho na escala dele para deixar ele um pouquinho mais interessante. Tranquilo. Então, para continuar, eu vou pegar essa parte aqui, vou mover para cima em Z. Tem que ficar de um tamanho legal. Não precisa fazer extrusão, né? Porque a gente só está movendo uma face. E aí a gente adicionaria vértices, pontos e linhas à toa. Tranquilo, chegando aqui, o mesmo esquema. Eu vou fazer uma pequena extrusão. Vou apertar Alt, clique para selecionar essas faces aqui. Alt E para fazer uma extrusão pelas normais. E aqui a gente faz mais um nível, né? Como se fosse um andar do nosso moinho. Tranquilo. Aqui a gente vai fazer uma extrusão. Mais uma extrusão. Vou mover um pouquinho mais para cima para dar um espaço legal. Vou dar um Ctrl R aqui. Mover com o mouse. Vou voltar para o lado face, apertando 3. Alt, clique. Alt E para mover, fazer uma extrusão usando as normais. E agora eu vou selecionar todas essas faces aqui usando Alt clique, Shift para selecionar aquela última ali, dar uma extrusão, vou começar uma extrusão, mexer na escala, extrusão, mexer na escala, extrusão, mexer na escala. Vou voltar um pouquinho para baixo, só para ficar com um aspecto de domo, assim, com uma coisa mais arredondada. Para adicionar um pouquinho mais de detalhe, eu vou entrar aqui no modo objeto apertando Tab, selecionar essas faces aqui que nem a gente fez antes, aperto com o Alt, e dar um Alt E para criar uma pequena bordinha, só para dar mais uma variação ao nosso moinho. Outra coisa importante também é alinhar algumas faces, não deixar elas tortas assim de lado, para colocar as portas e janelas, vai ajudar bastante a gente. O que eu vou fazer? Então vou apertar R para rotacionar,
o eixo que a gente quer é o X, quer dizer, é o Z, e a gente vai apertar 30, que é o valor que deixa, nesse caso, né, aqui retinho. Então, a gente tem as nossas faces retas e a gente pode começar a posicionar as portas e janelas. As portas e janelas vão ser bem parecidas. Uma coisa que eu queria explicar é sobre o cursor. O cursor, ele é essas linhas e essa bola vermelha e branca que está aparecendo aqui. Tem como a gente movimentar o cursor, apertando, por exemplo, Shift, botão direito do mouse. Então você vê que eu movimento o cursor. E qual a utilidade disso? Quando a gente vai adicionar algum objeto, ele vai lá para o cursor. Então é o padrão. Então, adicionando um objeto, ele vai lá para o cursor automaticamente. O que eu vou fazer então? Sabendo disso, a gente pode apertar Shift S e aparecem algumas opções relacionadas ao cursor. Então aqui eu posso colocar cursor para o selecionado. Então, quando eu for adicionar um objeto, ele já vai aparecer ali e poupar um tempinho para a gente. Não é uma coisa que muda muita coisa assim, né? Mas te poupa um tempo. Então, mais uma coisa útil. Beleza, sabendo do cursor, posicionei o cursor nesse objeto aqui. E agora eu vou apertar um Shift A para adicionar um objeto. E o objeto que a gente vai adicionar é um círculo. Não dá para ver o círculo. Eu vou mover ele para cá. Deixa eu ver. Vou mover ele em X aqui. Vou apertar o Del no meu teclado, ou Numpad. Del e Numpad, os dois são na mesma tecla aqui. E beleza, a gente tem o nosso círculo. Tendo esse círculo aqui, eu quero rotacionar ele em Y. Então vou rotacionar ele em 90 graus em Y. É só você digitar 90 e apertar Enter. Ou você pode vir manualmente aqui, né? Aparentemente, deixa eu ver. 30. Você pode arrumar manualmente aqui nessa coisinha embaixo quando aparecer. Levantar um pouquinho para cima, entrar no modo de edição, colocar no 3 aqui e para os pontos, apertando 1. Aqui nos pontos, eu vou pegar meu mouse e arrastar e selecionar essa parte de baixo aqui, selecionar metade desse círculo. Eu vou excluir os vértices, vou pegar esses dois pontos, Shift, e vou fazer uma extrusão para baixo em Z. Assim eu consigo fazer esse arco, tá vendo? Que dá essa impressão de porta. Vou pegar esses dois pontos com Shift e apertar F para preencher. O próximo passo é a gente unir esses pontos. Então, apertei Alt e clique, selecionou tudo. Vou apertar F para preencher. Então, a gente forma uma face. Ali no fundo é o exemplo que eu fiz anteriormente, que é a capa do vídeo, que é o que a gente vai conseguir fazer no final. Aí, volta e meia, eu olho lá para ter uma referência, né, do processo. Mas continuando. Com a face selecionada, vamos apertar 3 para ir para o modo de faces. Vamos fazer uma intrusão. Uma intrusão é o contrário da extrusão. Então a extrusão ela expande, a intrusão é dentro de uma face. Então você vê que fazendo uma intrusão, ela começa a formar outra face dentro de uma face já existente. Então eu vou fazer uma pequena intrusão. Apertei clique para confirmar. Eu vou pegar essas faces daqui, que não fazem parte dessa parte interna da intrusão, e vou fazer uma extrusão. Assim a gente consegue criar um pequeno relevo, tá vendo? Dá uma impressão de porta, uma impressão de uma coisa com uma pequena profundidade. Tranquilo, então a gente tem esse molde aqui que a gente vai usar. Eu vou dar um Shift D, vou mover em Y, só para colocar aqui do lado. Bem, então a gente já tem as nossas portas, que eu também vou usar para fazer as janelas. E agora a gente tem que posicionar as portas aqui. A gente pode mover manualmente, como a gente está fazendo, então chegar aqui e arrastar, mas você teria que arrumar a rotação e colocar direitinho. O que a gente pode fazer para facilitar esse processo? A gente vem aqui no Snap, que é um imã, e tem várias formas desse imã, várias formas que a gente pode usar ele. No caso aqui eu quero usar o modo faces. Além disso, a gente tem que afetar não só a movimentação do objeto, mas também a rotação do objeto. Então, não sei se precisa clicar com Shift. Não precisa clicar com Shift não, mas só selecionar ali. Então, a gente movendo, automaticamente o objeto já tenta se assimilar o máximo possível com a rotação desse objeto. Eu vou dar uma escala e continuar movendo normalmente, para ver se melhora um pouquinho. Bem, o resultado não foi perfeito, né? Porque não conseguiu encaixar esse ângulo com esse, mas a gente pode fazer. Eu vou tirar o modo imã e vou fazer um ajuste manual aqui em Z.
Eu acho que assim tá bom. Então, olhando de longe, fica assim. Olhando de longe, a porta tá meio estranha. Eu vou fazer algumas alterações. Então, vou mexer na escala dela em Y e vou mexer na escala dela em Z. Eu gostaria que a porta fosse um pouquinho mais assim. Agora a gente vai fazer as janelas. Eu excluí aquela janela que estava aqui, que eu vou fazer a outra um pouquinho diferente. Então, é Shift A, adicionar um círculo. Vou mover ele para cá um pouquinho e rotacionar ele no Y. Y90, Enter. Modo de edição. Excluir esses vértices aqui. Vamos vir aqui para baixo um pouquinho. Extrusão em Z. Aqui completar também. Eu queria fazer alguma coisa um pouco mais, um pouquinho maior, com a janela um pouquinho maior, essas partes aqui. Então a janela é num formato similar à porta, mas um pouquinho diferente, só para deixar as bordinhas um pouquinho mais grossas. Então eu vou posicionar a janela. Eu quero colocar duas janelas, tipo, essa face sim, essa face não. Essa face sim, essa face não. Então vou mover em G. Apertando Ctrl, a gente ativa o modo imã sem necessariamente clicar nele. Não fica aquela coisa perfeita, né, como eu já expliquei, mas já dá uma ajuda. Colocando aqui. E agora a gente pode fazer o que? A gente pode vir nessa ferramenta aqui, que são os modificadores, e a gente pode adicionar essa primeira opção aqui, que ela vai duplicar o nosso objeto. Aqui tem a contagem, então você pode escolher quantos você quer. No meu caso aqui é 2. E a gente vai colocar um valor fixo. Só que nesse caso, a gente quer para baixo, então é negativo aqui. Vamos colocar o valor legal. Acho que aqui a altura já está legal. Então a gente está mexendo no X. A gente pode mexer no Y, no Z também. Enfim, só para exemplificar. Mas vai ficar nessa altura aqui. Agora eu vou tentar duplicar esse objeto. Shift D. Para ver se tem como poupar um pouquinho de tempo para a gente. Então deu um Shift D. Vou rotacionar ele em Z aqui. Deixa eu ver, 90. Não, 90 é muito. Rotacionar ele em Z manualmente aqui. Vou mover. Pronto, agora eu vou repetir o processo para as outras faces. É importante que você não deixe as faces passarem assim. Se você vê onde meu mouse está aqui, por exemplo, você vê que uma face está passando por dentro da outra. Quando a gente for colocar cor, fica um negócio meio estranho. Então arruma isso agora e não deixa as faces entrarem uma dentro da outra. Eu vou excluir isso aqui que a gente não precisa mais, né, no caso. Então, usando o modificador, a gente conseguiu duplicar os objetos e posicionou ele manualmente para criar as janelas do nosso moinho. Antes de continuar, eu queria mudar a proporção do nosso moinho, porque olhando, a gente fazendo ele aqui, a gente não percebe tanto, mas olhando de longe, assim, fica meio estranho. Ele está muito grande em relação à ilha. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou clicar no moinho, eu vou entrar no modo edição, eu vou entrar no modo raio-x, apertando Alt Z, e vou selecionar essa parte aqui de cima apertando B e fazendo aquela caixa ali. E eu vou mover para baixo. Então GZ para diminuir o nosso moinho um pouquinho porque estava meio desproporcional. Agora eu vou sair do modo edição, selecionar todas as janelas. Também mover para baixo. E talvez aqui a gente vai ter que mexer no espaço entre as janelas. Então vou alterar os valores aqui, colocar o quê? Colocar assim, menos 2.2. Então, menos 2.2.
Pronto, então a gente já deu uma encurtada boa no nosso moinho. Depois de arrumar a altura, eu vou dar uma mudadinha aqui nas janelas, vou dar uma escala em Y, porque nesse caso aqui em X, só para deixá-las um pouquinho mais finas, porque eu tô achando elas meio estranhas. Isso acontece bastante. A gente está focado, fazendo um objeto, terminar uma coisa, mas quando você olha para o todo fica meio estranho. Então esses ajustes assim, eles são bem comuns. Agora a gente vai fazer um cercadinho aqui em cima, é um processo um pouquinho mais complexo. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um cilindro. Então vamos adicionar um cilindro. Eu coloquei 12 vértices nesse cilindro. Eu vou mover ele um pouquinho para cima aqui para começar a editar ele. Então vou entrar no modo de edição. Eu vou dar uma escala. Primeiro, quero que ele seja um pouquinho menor. Apertar no numpad aqui para focar um pouquinho. Vou entrar no modo raio-x e vou começar a trabalhar basicamente com extrusões e escalas. Então a gente já criou e já posicionou o nosso suporte. Agora a gente vai usar aquele modificador, o primeiro aqui, o array, que nem o da janela. Só que ao invés de um valor fixo de intervalo, a gente vai usar outro objeto para moldar a trajetória desse modificador. Ou seja, a gente pode colocar um círculo, pode colocar outras formas, enfim, acho que fica mais fácil vocês visualizando. Só que aqui no caso fica mais fácil a gente adicionar outro objeto para guiar os nossos suportes. Então eu vou dar um Shift S, selecionei o moinho, vou dar um Shift S, cursor para o selecionado. Aqui a gente vai adicionar um objeto, mas já que o objeto ele serve só para guiar outro objeto, ele não vai aparecer nem nada, a gente vai usar um objeto vazio só para demarcar e ajudar a posicionar o outro. Eu movi ele aqui para cima, mas você vai clicar com Shift no seu suporte de madeira, vir em objeto, transformar, alinhar objetos e colocar em Z. Então se a gente vir para o modo raio-x agora, você vê que o objeto vazio e o suporte eles estão na mesma altura. Então só para exemplificar, você pode fazer isso com os outros eixos também, é bastante útil. Então você pode alinhar em X, Y, Z. Se você apertar Shift, você consegue alinhar mais de uma opção ao mesmo tempo, mas no caso a gente só vai usar o Z mesmo, para deixar os objetos na mesma altura, porque vai ser importante. Tranquilo. Vou sair do modo raio-x aqui, Alt Z, e eu vou... Quantos suportes de madeira a gente vai querer? Eu quero que o suporte fique ao longo dessa plataforma aqui, que eu quero que eles sejam 16. Então, 16. Eles não estão aparecendo agora, porque a gente não colocou um parâmetro aqui. Então, você vai vir nessa opção aqui, o Offset, de objeto, e você vai selecionar o objeto. Você pode entrar no modo X e clicar lá no objeto vazio, ou você pode digitar aqui, que no caso está mais fácil, é o Empty 3 para mim aqui, mas para você vai ser o Empty 1. E ele apareceu, e ficou meio estranho assim, vocês podem perceber que está bem longe do que a gente quer. Mas se você ver que a gente movimenta aqui, o suporte de madeira movimenta também, que é mais ou menos o que a gente quer. Agora a gente tem que pegar esse objeto vazio, vir aqui, caso não apareça essa janela para você, você aperta N. Vim aqui na rotação em Z dele, e colocar 360, uma volta completa, dividido pela quantidade de vezes que esse objeto vai ser duplicado. A madeira, no caso, que foi 16 vezes. 16, né? Deixa eu ver. 16. Isso mesmo. Mas olha como é que ficou estranho. A gente não quer que ele fique assim, né? A gente quer que ele fique aqui dentro. O que eu esqueci de fazer aqui é de mover a origem do objeto. A origem do objeto é esse pontinho laranja aqui, e ele determina algumas coisas importantes com relação aos modificadores. Então se a gente mover o objeto, você vê que a origem acompanha ele, mas se a gente entrar no modo de edição e mover o objeto, a origem não acompanha ele. Isso aqui é importante e pode causar vários problemas. Então o que a gente vai fazer? Eu vou entrar no modo raio-x, vou selecionar o objeto vazio, vou dar um Shift S, vou mandar o cursor para o selecionado. Agora eu vou clicar no suporte de madeira,
botão direito, determinar origem para o cursor 3D. E os objetos se alinham do jeitinho que a gente queria. É meio complicado, mas eu te garanto que aprendendo isso aqui no começo vai fazer muita diferença, você vai poder fazer um trabalho bem mais legal no futuro. Mas você viu que ficou alinhadinho, tudo certinho, tudo bem distribuído. Eu tinha falado que podem surgir alguns problemas por conta da escala. Quando o objeto está com a escala fora do 1, pode acontecer alguns problemas na hora de interpretar como é que esse objeto como é que é para você lidar com esse objeto, no computador no caso, né? Então aqui vamos mudar a escala de um objeto. Eu aumentei a escala. Você viu que deformou completamente o que a gente tinha. Para resolver esse problema e para colocar a escala do objeto igual a 1 para evitar problemas, a gente dá um Ctrl A e vem nessa opção aqui, rotação e escala. Aplicar rotação e escala. Então a gente pegou aquela escala que eu tinha acabado de modificar, que era 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, e a gente mudou ela para 1. No caso a gente não precisa, né? Então vamos só voltar para como estava antes, deixar alinhadinho aqui. Mas saibam disso, os objetos têm escala. Aqui, por exemplo, está 5. Aqui tá 5 também. Caso a gente fosse aplicar algum modificador, que nem a gente fez ali em cima, esse problema pode surgir. E quando surgir, você vai dar um Ctrl A, aplicar rotação e escala. Uma coisa útil também é o F3. Apertando o F3 aparece uma barra de pesquisa. Eu coloquei aqui no meu para ficar no espaço, mas apertando F3 dá no mesmo. Caso você queira, você vem aqui em editar, preferências, aqui no mapa do teclado, e você coloca, onde que é mesmo? Aqui, o espaço para pesquisa. Então só clicar aqui que ele já vai para pesquisa. Mas enfim, caso você esqueça de alguma coisa, por exemplo, eu quero aplicar a escala e não lembro qual é o comando. Eu vou apertar espaço, colocar apply, eu sei que, por exemplo, lembro que ela apply, aí tem as categorias, apply, aplicar escala, a localidade, rotação, todas as transformações, enfim. Então aplicar escala, por exemplo. Só para, caso você esqueça o atalho, mas lembre o nome, isso pode ser bem útil. Então a gente chegou ao final do nosso terceiro episódio, a gente aprendeu muita coisa legal e importante, e eu tenho certeza que no quarto a gente vai aprender mais coisas ainda. Caso tenha ficado alguma dúvida, qualquer dúvida, por menor que seja, deixem nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e, se possível, deixe um like, um comentário para me ajudar com o algoritmo e divulgue para as pessoas que têm um interesse também em aprender um Blender de forma gratuita. Enfim, é um prazer ter você aqui e te vejo no próximo vídeo.